Olha, as falas aqui já foram bem explicativas com relação a esse tema importante para a cidade de São Paulo, para a população de São Paulo. Esse é o 16º equipamento TEIA que a gente tem na cidade de São Paulo, só esse ano é o 6º. Vocês observaram que a gente está no ritmo que nós estamos, nesse ano, com toda a nossa equipe comprometida, em poder acelerar, fazer a retomada econômica, todo mundo acelerando a inauguração de UPA, de UBS, de vários equipamentos, dos TEIAs, né, como eu acabei de falar. Esse é o 16º TEIA da cidade de São Paulo, só esse ano o 6º, e teremos até 2024 28 TEIAs. Equipamento demais importante por conta de poder fazer com que as pessoas possam praticar aqui a tua vontade, a tua expertise na área de conhecimento, de empreendedorismo. Não tem só os equipamentos com computador, internet, mas também as pessoas que dão a orientação, estão preparadas para orientar e poder fazer com que as pessoas, aquelas que tenham condições de empreender, de fazer as suas atividades, elas possam aqui ser um mecanismo, uma sementinha para poder desenvolver isso. Aqui não lembro se foi a Aline ou foi o Renan que falou, nós fizemos atendimento já no ADESAMPA de 250 mil, aí foi você que você corrigiu, 269 mil atendimentos esse ano para empreendedores do ADESAMPA. Nos nossos telecentros para a formação foram 150 mil, portanto, a energia, a vontade, o compromisso de todos da Prefeitura de São Paulo em poder acompanhar essa questão da retomada econômica é fundamental. Nós estamos agora saindo dessa pandemia, esperamos que, de uma vez por todas, em breve a gente consiga, de uma vez por todas, vencer essa pandemia, essa Covid, e graças a ser capital mundial da vacina, todo mundo vacinado, a gente avançando muito na questão da vacinação, é algo fundamental. Nós tivemos no setor do serviço, o Rodrigo, que é do setor do serviço, inclusive presidente da comissão lá na Câmara, que cuida da parte de turismo, de negócios, aqui na cidade de São Paulo. Nós tivemos, de janeiro a setembro desse ano, a movimentação financeira no setor de serviço de 43 bilhões de reais a mais do que janeiro e setembro do ano passado. Então, todos os indicativos nos mostram que nós estamos retomando a economia, retomando os empregos. A gente quase que já completou todos os empregos perdidos durante a pandemia. Isso é muito reflexo de todo o esforço da Prefeitura de São Paulo de poder não dormir no ponto, de poder estar muito atento, atender o empreendedor, atender as pessoas. Tem o CAT fazendo o encaminhamento dos currículos. Esse CAT aqui está sempre lotado, tem toda uma orientação para você fazer essa interlocução de quem precisa do emprego, de quem precisa do empregador. Enfim, a gente está muito concentrado, muito determinado em não baixar a guarda, em trabalhar fortemente para poder oferecer condições para as pessoas terem o seu emprego, ou, no caso aqui do TEIA, se não for o seu emprego, ter a possibilidade de desenvolver a sua vocação para o negócio, para as questões. A gente aqui somos exemplos muito próximo disso, né, Rodrigo, Armando? Porque eu fui empreendedor, eu comecei numa salinha de 2x2 o meu negócio. Então, a gente sabe exatamente o que é você ter que empreender e quanto é importante alguém te dar, não precisa ser a mão, um dedo para poder te orientar. Naquela época, para a gente abrir uma empresa era algo muito difícil. Para tirar uma licença de funcionamento, então, era um martírio. Eu me dediquei muito como vereador para poder simplificar as legislações com relação à obtenção das licenças de funcionamento, que era um verdadeiro absurdo. A gente conseguiu melhorar muito isso. Hoje, para empreendimentos até 1.500 metros quadrados, você tira a sua licença de funcionamento sem ter o ABITSE, evidentemente com o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, que demonstra que aquela construção ela tem condições de habitabilidade. Hoje, se for uma atividade de baixo risco, nós já conseguimos esse ano a marca de que você tira a sua licença de funcionamento no mesmo dia, de forma declaratória, no site da Prefeitura de São Paulo. Então, a gente está vencendo as burocracias e as verdadeiras burrices que implantaram durante todo esse tempo. Então, não tem nada melhor do que você viver, de você passar por situações e aí você conseguir ter uma visão de poder fazer uma
uma gestão que desburocratiza, que dê oportunidade para as pessoas tirarem as amarras e poderem caminhar e progredir dentro dos seus negócios. A gente tem muito orgulho da cidade de São Paulo por tudo que está acontecendo, tem muita coisa boa fazendo, nós vamos ter assim volume de ações importantes, também vai ajudar nessa questão da geração do emprego e da renda. Não diferente será também na área social, ampliando todas as nossas áreas de atendimento da área social. Muito importante que a gente já vem avançando na área da saúde, ampliação dos nossos serviços de saúde. Nessa região a gente vai estar inaugurando nos próximos dias aqui a UPA Maria Antonieta e depois a UPA Parelheiros, que era uma situação muito difícil, todos os atendimentos da área de saúde de toda essa região, que é uma das regiões mais carentes daqui para frente, né? A gente está aqui de frente ao autódromo, que representa toda a grandeza, toda a riqueza, não só da cidade, mas do mundo, quando a gente, inclusive, fala da Fórmula 1. Cumprimentar o Daniel também, que está aqui, nosso querido Daniel, e vários líderes aqui, de entidades, o ERAC, várias pessoas. Enfim, eu creio que nós estamos no caminho certo. Eu tenho convicção de que o nosso time está devidamente alinhado e comprometido com o que a população de São Paulo precisa: desburocratizar, oportunidade, bastante tempo para abrir seu negócio, a Desampa orientando os empreendedores e a gente fazendo as ações de desburocratizar, tornar São Paulo um ambiente que seja um território fértil para quem quer aqui empreender, e aí aqui as pessoas plantando a sua sementinha para empreender, poder essa semente gerar aqui os seus frutos e a gente poder gerar emprego. Eu acho que é um conjunto de ações que a gente faz de uma forma muito responsável, visando a questão econômica, a questão social e os atendimentos na área de transporte, na área da saúde, na área de tecnologia, que eu, aproveitando aqui os meus queridos 3 vereadores, o Atílio Francisco, o Marcelo Messias e o Rodrigo Goulart, fazer mais uma vez um apelo para que nós votemos a lei das antenas. Quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala de ações para as pessoas terem os seus negócios, não é possível hoje qualquer negócio sem ter um celular como internet. E a gente ainda tem na cidade de São Paulo áreas de sombra que não têm acesso à internet. Aqui um pouquinho para frente, nós temos uma UBS que funciona por rádio, porque não tem condições de ter acesso à internet para poder acessar o WhatsApp, o sistema, integrar o nosso sistema. É fundamental, dentro desse contexto todo, que a gente elimine essa questão das sombras. Agora o governo federal fez recentemente o leilão do 5G, está dentro desse pacote de que as empresas que participaram, elas terão que fazer grandes investimentos nas capitais. Nós temos todas as condições de ser a primeira capital a receber os investimentos. Eu conversei com o ministro Fábio, é possível, mas nós precisamos ter a legislação das antenas simplificada, desburocratizada, permitindo a instalação das herbes, e aqui nessa região e na cidade inteira, Atílio, Rodrigo e Marcelo. A gente tem condições de poder avançar na área da tecnologia, desburocratizando a questão da instalação das antenas na cidade. Então está lá na pauta, eu sei que está próximo de fazer o recesso. Eu queria aqui publicamente fazer mais um apelo, eu acho que é o 20º apelo, para que nós votemos a lei das antenas, porque isso é uma questão de política pública necessária para a cidade de São Paulo. Vamos em frente, segunda-feira, que seja uma semana boa para todo mundo, Deus abençoe, e vamos lá, um abraço, bom dia. Sobre a Ômicron, aqui em São Paulo, né, a confirmação do funcionário da saúde, a prefeitura já trata isso como uma transmissão comunitária na cidade? Ainda não está definido tecnicamente o que será a transmissão comunitária. Esse senhor, ele muito possivelmente seja, porque ele relata que não fez nenhuma viagem, participou de uma festa, foi feita a coleta das pessoas que ele teve contato da sua residência, mas o sequenciamento não saiu, ainda deve sair hoje, né? Eu conversei inclusive sábado com o secretário Jean, deve sair hoje. Uma coisa importante é de que ele está totalmente assintomático, então é o 3º caso da cidade de São Paulo, onde todos os 3 casos, as pessoas absolutamente assintomáticas. A gente não sabe ainda, mas isso dá uma ideia ou uma direção de que realmente a Ômicron é uma variante que tem maior transmissibilidade, porém menor agressividade, é o que se espera, é o que tem se caminhado por conta desses 3 casos. Evidentemente é muito cedo ainda, mas é uma indicação. Agora, hoje a gente vai ter o resultado das pessoas que ele teve contato
com relação à questão do sequenciamento, para poder saber se as pessoas serão detectadas com Ômicron ou não. Mas hoje ainda é cedo para dizer se se é comunitário. Agora, só para enfatizar, no caso da Delta, né, a gente ficou bastante tempo discutindo se era comunitário ou não era comunitário, e no final a gente acabou chegando no momento onde ela se tornou comunitária, mas não trouxe nenhum tipo de problema maior para a cidade. A gente continuou aumentando os casos de Delta naquele momento e diminuindo o número de leito de óbitos de UTI. Se a gente pegar esses 3 últimos dias, a gente estava com 115 pessoas usando UTI, depois caiu para 113, para 112, agora o último dado subiu um pouquinho, foi para 114, então a gente está mantendo, não tem crescido, é um número hoje muito melhor, né, do que evidentemente a gente tinha há meses atrás. A expectativa é de que, mesmo que a gente tenha a contaminação comunitária de Ômicron na cidade, ela não gere tanto impacto como foi o caso da Delta. E prefeito, na campanha de vacinação tem alguma novidade? Não, continua normal, a gente tem tido bons resultados da busca ativa, a prefeitura continua fazendo a busca ativa, ligando, indo, aquela ação nas escolas tem sido muito positiva, está caminhando super bem a questão da vacinação na cidade. E a última pergunta é sobre o plano principal de gerenciamento de riscos. Como está essa discussão e se tem algum planejamento para que ele seja colocado em prática? A gente constituiu um grupo logo nos primeiros meses da gestão, né? Constituiu um grupo grande de pessoas. Nós criamos esse ano a Secretaria de Relações Climáticas, que reforça inclusive esse tema com relação a essas questões. Nós temos em torno de 470 áreas na cidade de São Paulo, que são áreas de risco. Desenvolvemos, além do que a gente já tem de contrato com a fundação da USP, o CGE, a gente também instituiu um sistema tecnológico na Secretaria de Subprefeitura com relação à questão de monitorar as chuvas e essas ações importantes aí nas áreas de risco. A preocupação é que nós temos mais de 170 mil famílias, pessoas, casas em áreas de risco e que a gente precisa, de uma certa forma, agilizar mais do que a gente já vem fazendo para a remoção dessas pessoas. Então, nosso desafio é bastante grande nessa área, é uma coisa que está dentro do nosso radar. Nosso foco agora é que a gente possa ter essas 170 mil famílias no decorrer do tempo removidas dos locais. Lembrando que a gente já tem várias famílias removidas, temos hoje 23 mil pessoas que estão no auxílio aluguel, que representa 130 milhões de reais por ano para a Prefeitura de São Paulo. Então, se existe uma área de muito risco, a Prefeitura já vai, remove e dá auxílio aluguel. Então, é um assunto complexo, a gente tem avançado bastante na questão da drenagem, né? Só o Bruno Cova fez 14 piscinões, vamos fazer mais 14 piscinões. As áreas de microdrenagem, nós estamos com uma ação de mais de 300 milhões para fazer várias áreas de microdrenagem na cidade. Então é um tema que está muito no nosso foco. Agora o que a gente precisa é ter bem monitorado esses pontos que a gente tem em cada local desse de área de risco, o monitoramento, porque se você tiver acima de 50 milímetros de chuva durante 72 horas naquele momento, é um momento de risco. A nossa Defesa Civil está estruturada para ir para o local, comunicar às pessoas, existe todo um plano de ação, onde nesses locais, nas áreas maiores de risco, se houver um volume de água maior, vai para lá, comunica através de mensagem, tem todo um contexto, uma preparação e uma ação preparada para evitar qualquer tipo de problema maior. PS Maria Antonieta, a gente teve um problema lá com relação à Enel para a instalação do quadro de energia. É um equipamento muito importante aqui para essa região, você conhece. A gente deve abrir até o final do mês, hoje é dia 13. Até o final do mês a gente deve abrir tanto ele como a questão da UPA Parelheiros. Lembrando que a gente também vai ampliar, vai mudar a UPA Santa Amaro para um prédio maior, né? Então tem bastante avanço aqui. E vamos fazer a UBS da Cidade Dutra, vamos fazer a UBS de São Bernardo, vamos fazer a UBS do Remberg, vamos fazer a UBS de Cidade Dutra. Centro Especialidade de Habitação. Então, da Vila Rubi, maior programa de saúde da história aqui nessa região.